Boa noite, irmãos e irmãs. É a Igreja Presbiteriana Memorial chegando até a sua casa mais uma vez através do programa Igreja Remota. Primeira semana do mês é a semana em que nós não temos os pequenos grupos e temos atividade especial na segunda e na quarta-feira. Hoje, segunda, 1º de junho, nós teremos o estudo no Sermão do Monte e a Lei do Senhor. Nosso preletor é o reverendo Dr. José Roberto, pastor da Igreja Presbiteriana do Ibura, o R1. Ele é professor e coordenador do Departamento de História da Igreja no Seminário Presbiteriano do Norte. Reverendo José Roberto também tem doutorado e mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco, mestrado em Teologia Histórica pelo SPN, especialista em Ensino de História das Artes e das Religiões pela UFRPE, e bacharel em Teologia, tanto pelo SPN quanto pela Unicap. Reverendo Zé Roberto tem sido um cooperador da nossa igreja, um colaborador em vários momentos, e é com muita alegria que eu passo a palavra a ele, pedindo a você que acompanha essa transmissão, que ore ao Senhor pela vida do reverendo Dr. José Roberto, sua família, seu ministério. Que Deus nos abençoe e nos fale nesta noite. Meus irmãos, graça e paz. Quer dizer que é uma alegria muito grande poder nesse instante compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. O texto que nós iremos utilizar para basear o nosso estudo será um texto bastante conhecido, né? Ele está inserido naquele contexto do Sermão do Monte, aqui registrado em Mateus capítulo 5, do verso 11 ao verso 16. Esse será o texto que nós iremos basear o nosso estudo. Mateus capítulo 5, verso 11 ao 16. Abra a palavra do Senhor e acompanhe a leitura das Sagradas Escrituras. Diz assim as Escrituras. Verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, como falamos no início, o nosso texto, para o estudo de hoje está baseado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 11 ao 16. O verso 11 é muito interessante, que mesmo aparentemente sendo registrada a última das bem-aventuranças, quando diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, os estudiosos, por sua vez, afirmam que a última das bem-aventuranças não encontra-se nesse verso 11, mas no verso 10, tendo em vista que o verso 11 é a continuidade do verso 10, Você pode encontrar no verso 10 exatamente essa afirmação: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o verso 11 continua afirmando exatamente isso: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então o verso 11, segundo os estudiosos, é a continuidade do verso 10. Notemos, irmãos, que as bem-aventuranças
elas estão correlacionadas às injúrias e às perseguições frutos das falsas acusações aos discípulos de Cristo. Ou seja, não são provenientes do acaso tudo isso que acontece. Ou seja, as bem-aventuranças mostram o porquê. E aqui, essa perseguição, muito particularmente pensando aqui no verso 11, quando diz, por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, isso não é fruto do acaso. O que Cristo está dizendo aos seus discípulos é que isso naturalmente aconteceria com os seus discípulos. Ou seja, se tem uma coisa certa que Cristo está dizendo que ocorreria, seria exatamente isso. E é impressionante que não dá outra. Eu estava aqui lembrando, por exemplo, que no início da era cristã, né, os discípulos, eles foram acusados, entre tantas acusações, eles foram acusados, obviamente que injustamente, de antropófagos, ou seja, em outras palavras, de canibais, e também injustamente eles foram acusados de serem incestuosos. Ou seja, as autoridades, não tendo motivos para perseguição, inventam motivos. E aqui, esses irmãos, no início da era cristã, eles vão ser acusados de antropófagos, né? De se alimentarem de carne de animais, carne de humanos, e também são acusados de incestuosos, de haver casamento entre si. E eles fazem isso baseado em quê? Baseado em acusações injustas, e muito particularmente aqui, porque esses irmãos, quando celebravam a ceia do Senhor, assim como nós nos dias de hoje, falavam do corpo e do sangue de Cristo. E aí correu esse boato de que esses crentes, esses discípulos de Cristo, eles estavam se alimentando de carne humana. E também foram acusados de serem incestuosos porque eles chamavam um ou outro de irmãos, assim também como nós fazemos. E aí correu essa fama de que havia casamento entre irmãos. E isso resultou, infelizmente, né, em perseguições, prisões, açoites e mortes. Numa grande proporção, as mulheres, as crianças, pessoas idosas, e numa grande proporção, esses irmãos eles foram jogados, né, diante feras famintas. A gente há de lembrar aqui o Coliseu, né, em que naqueles espetáculos, aqueles leões presos eram soltos quando aqueles cristãos estavam exatamente ali naquele pátio, para pouco tempo depois ser devorados por aquelas feras. Não sei quanto de vocês já em algum momento assistiam a luta de MMA, né, em que duas pessoas muito bem preparadas, né, partem para o combate, e é um momento muito agressivo, né? Aquele local ali geralmente fica repleto de sangue, e você fica imaginando como é que o homem chega a esse procedimento, né? Mas imaginem crianças, mulheres, idosos sendo jogados diante das feras sem ter nenhuma possibilidade de defesa. Então essa comparação que eu estou falando entre dois lutadores está muito, muito distante da realidade que aqueles nossos irmãos enfrentaram, concretizando assim o que o nosso Senhor Jesus tinha dito, que os seus discípulos sofreriam injúrias, seriam perseguidos e, mentindo, todo mal seria dito contra eles. É dentro desse contexto, meus irmãos, que o Senhor, debaixo da sua infinita graça, levanta alguns de seus servos para proteger a sua igreja. Ou seja, podemos lembrar, por exemplo, no início da era cristã, dois grupos que se tornaram muito conhecidos na história da igreja. O primeiro é o grupo dos polemistas, né? Mesmo tendo esse título, os polemistas, eles não tem nada a ver com polêmica, mas os polemistas tinham a tarefa de defender a sã doutrina, né?
seja, essa igreja, a gente está falando da igreja primitiva, né, que é a continuidade da igreja veterotestamentária, uma igreja predominantemente agora de gentios, né, era uma igreja que estava passando por um momento de transição. Era uma igreja no Velho Testamento predominantemente judaica e agora uma igreja, numa sua grande proporção, de gentios. Então, dentro dessa igreja vai surgir alguns grupos que ameaçam a fé cristã. Nós já temos ali nuances do que vai ser denominado de gnosticismo, né? Uma seita que vai ser um grande problema, por exemplo, para esses cristãos defender a sua fé, tendo em vista que o gnosticismo pregava que a alma, né, era pura e que o corpo era mau. Então eles tinham dificuldade de acreditar que Cristo tivera um corpo humano, né? E eles aí afirmavam que Cristo nada mais tinha sido do que aquela imagem de Cristo nada mais tinha sido do que uma imagem fantasmagórica. Mas aí haveria um problema seríssimo. Se Cristo foi um fantasma, né, como é que ele sente fome, como é que ele sente sede, como é que ele cansa, como é que ele chora a perda de um amigo, como é que ele morre. Então essa era uma seita que estava surgindo no meio da igreja e Deus, na sua infinita graça, levanta os polemistas para defender a sã doutrina. Isso dentro da igreja. Dentro dessa própria igreja também, ainda dentro dessa igreja, nós encontramos a seita dos judaizantes, que na realidade tudo leva a crer que eram judeus que tinham abraçado a fé cristã, que passaram a crer que Cristo de fato era o Messias, mas que tinham dificuldade de se libertar ainda do jugo da lei, né? Na realidade, eles tinham dificuldade de se libertar dessas lembranças cerimoniais. E aí eles obrigavam esses novos convertidos a praticarem também a observância da lei, como, por exemplo, a circuncisão, a guarda do sábado, como no passado, etc. e tal. Então, contra esse grupo, Cristo, sendo o noivo dessa igreja, né, na condição de Deus, o próprio Deus Pai, levanta agora os polemistas, que vai cuidar da sã doutrina. O outro grupo que nós nos deparamos aqui são os apologistas. Esses tinham o dever de defender o cristianismo das acusações feitas perante o Estado. Então, aquelas acusações que nós tínhamos visto anteriormente, né, que os cristãos estavam cometendo ato de canibalismo, né, cometendo incesto entre eles, acusações obviamente que falsas. Deus levanta na sua imensa graça os apologistas que vai defender esses cristãos, tendo em vista sofrerem eles essas perseguições, prisões, açoites e muitos perderem a sua própria vida. E com isso Cristo afirma para os seus discípulos que por causa disso eles serão bem-aventurados, que eles poderiam ter plena convicção que esse tipo de perseguição, fruto desse serviço ao nosso Senhor Jesus Cristo, isso fazia com que eles fossem vistos como mais do que felizes. Então, o verso 11, muito particularmente, Cristo prepara a sua igreja, prepara os seus discípulos, dizendo que naturalmente isso aconteceria. Já no verso 12, nós encontramos a seguinte afirmação: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então ele continua dando a sequência, mostrando o quanto o verso 12 é uma lembrança de uma recompensa que eles teriam, tendo em vista que essas perseguições que eles estão sofrendo ali no verso 11, que nós acabamos de ler, ela trará consigo também as naturais, não somente consequência, mas também os seus resultados benéficos. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Essa expressão regozijai-vos e exultai, segundo os estudiosos, ele diz mais ou menos o seguinte: saltai e continuai saltando. Ou seja, se vocês estão alegres, continuem alegres. É certo que a alegria aqui, irmãos, ela não é por causa da perseguição em si. Cristo não está falando que a perseguição por si só ela produz essa alegria. Não é por isso, mas por causa do seu caráter didático.
Quem nos lembra muito bem isso é Tiago, mais adiante, na sua carta, no capítulo 1, versículo 2 ao verso 4, nós encontramos Tiago lembrando a benevolência das dificuldades que naturalmente nós encontramos pelo caminho quando estamos a serviço de Cristo. No verso 2 ao 4, Tiago vai dizer assim: meus irmãos, isso ele escrevendo para as tribos que estão dispersas, né? Ou seja, já tendo acontecido aquilo que Cristo estava dizendo que aconteceria. Agora esses irmãos estão dispersos exatamente por causa das perseguições. E Tiago, da parte de Deus, relembra exatamente as palavras de Cristo, mostrando, né, o quanto isso era necessário. Meus irmãos, o verso 2 de 1 Tiago diz isso: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então notem aí que essa dificuldade que a igreja está passando aqui, ela não é fruto da sua irresponsabilidade. Ou seja, isso é muito interessante, porque alguns irmãos, às vezes que está passando por uma dificuldade difícil financeira, né, ele faz essa associação, quando na realidade, às vezes, a situação difícil que ele está passando é fruto de um não planejamento, né? Ele não calculou, ou talvez até um infortúnio veio e levou ele a essa situação difícil que ele está passando, mas o texto aqui especificamente está mostrando, melhor dizendo, o que acontece com os cristãos que passam por essa situação proveniente do serviço a Cristo. Então é isso que o verso 12 de Mateus acaba de afirmar da parte de Cristo, quando ele, mais uma vez aqui lembrando, vai dizer: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Há uma tendência natural, aqui uma redundância, na nossa natureza caída, que é lembrarmos ou tentarmos questionar os porquês da vida, quando tudo que fizemos aos nossos olhos foi fruto de um esforço, fizemos tudo que estava ao nosso alcance da melhor maneira possível, fizemos, em outras palavras, o que era para ser feito. Nós trabalhamos, nos esforçamos, nós estudamos, nós fomos fiéis, devolvemos os dízimos, contribuímos com as ofertas, e mesmo assim, né, tendo feito tudo isso, de repente passamos por dificuldades. E parece-nos até, né, um sentimento rouba o nosso coração, porque parece-nos que não foi válido esse esforço todo, né? Parece que todo o esforço de ser fiel a Cristo, tendo resultado nessas dificuldades, parece que isso não foi acertado, né? Parece que não valeu a pena. Interessante, irmãos, que nesse caso Cristo usa a figura dos profetas que vieram antes dos discípulos e afirma que, do ponto de vista humano, preste bem atenção, os resultados deram errados porque os profetas fizeram o que era certo. Vocês estão entendendo? Preste atenção no verso 12. Ele vai dizer: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Por que os profetas foram perseguidos? Porque fizeram o que era certo. Então esse questionamento que às vezes temos, né? Será que vale a pena? Será que valeu a pena? Eu fiz tudo certo, eu me esforcei tanto, eu estudei, eu cheguei onde cheguei e parece que as portas não se abrem. Eu dizimo, como eu já falei anteriormente, eu faço tudo e parece que as coisas não dão certo para mim. Ora, os profetas também poderiam questionar assim. Lembram, por exemplo, aqui de João Batista? Foi exatamente por ter feito certo, por ter apontado um erro, e por causa disso ele perdeu a sua vida. Quantas e quantas vezes nós já não tivemos esse sentimento?
de olhar, por exemplo, para um incrédulo e olhar para a nossa própria vida e de repente fazer esse questionamento: será que vale a pena ser justo? Será que vale a pena servir a Cristo? Porque esse incrédulo, que nem sequer lembra de Cristo, tem do bom e do melhor, e eu, o que desejaria ter, mesmo sendo básico, não tenho. Então, de repente, nós somos tomados por esse sentimento, por esse questionamento. Mas um texto que me consola muito, irmãos, encontra-se exatamente no Salmo 1, versículo 5 e versículo 6. Veja o que é que diz esses dois versos do Salmo 1. Versos 5 e 6 diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você consegue imaginar o que é isso? O que Cristo está dizendo é que mesmo que os perversos tenham do bom e do melhor, fruto da sua graça divina, isso não significa que essa bondade permanecerá. Diz que os justos, Deus os conhece, mas que os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. Então descanse seu coração, né? Vale a pena fazer o que é certo, vale a pena servir a Cristo, vale a pena procurar, debaixo da sua graça, ser justo, mesmo diante de um mundo injusto, porque assim foi com os profetas. E Cristo está dizendo: com os meus discípulos, você que faz parte dessa família, né, comprada com sangue de Cristo, não será diferente também com você e nem comigo. O verso 13 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Meus irmãos, interessante que depois das bem-aventuranças, as quais foram conquistadas por momentos difíceis que os discípulos passaram e que nós passaríamos, talvez muitos estejam passando nesse momento, Cristo resolve falar objetivamente para os seus discípulos sobre as suas funções. Ou seja, os discípulos passam por todos aqueles momentos ali expostos nas bem-aventuranças, e agora Cristo resolve dizer para ele as suas funções. Ou seja, mesmo depois de terem passado por inúmeras dificuldades, os discípulos hão de ouvir do seu Senhor que o privilégio de continuar servindo continua, uma redundância, né? O privilégio de continuar servindo, ele continua. Agora, ainda não é hora do descanso. Mesmo tendo passado por todas aquelas dificuldades ali, provenientes das bem-aventuranças, Cristo afirma que ainda não é a hora do descanso. Ele relembra, ou ele lembra quem os discípulos eram: sal e luz. Ainda não era o momento do repouso, do serviço ao Senhor. Isso me fez lembrar o reverendo John Rockwell Smith. John Rockwell Smith, para quem não lembra, John Rockwell Smith foi o pastor presbiteriano, pioneiro do presbiterianismo aqui no Nordeste do Brasil. Ele chegou aqui em Recife no dia 15 de janeiro de 1873. Vai alugar ali um sobrado na Rua do Imperador, uma das ruas bem conhecidas aqui no centro do Recife, e vai começar um trabalho tímido, que apesar dos seus esforços, a igreja vai ser fundada 5 anos depois, no dia 11 de agosto de 1878, apenas com 12 membros. E ali ficou registrado uma frase
de um daqueles fundadores, animando aquele pastor Smith, dizendo para ele: reverendo, um com Deus é maioria e nós somos 13. Ou seja, a igreja começou apenas depois de 5 anos de trabalho árduo, apenas com 12 membros. Né? Ele se refere a 13, obviamente, fazendo a menção aqui ao reverendo Smith. Mas por que eu estou lembrando do reverendo Smith? Reverendo Smith, que abriu tantas outras igrejas, né, e teve uma contribuição excelente também na formação teológica, no início do seu ministério aqui no Brasil. Conta-se que ele, já com a idade muito avançada, um dos seus alunos, vendo que aquele pastor não parava, ele se aproximou do reverendo John Rockwell Smith e sugeriu que ele descansasse. E veja o que o reverendo John Rockwell Smith disse para aquele seu aluno. Ele disse: terei toda a eternidade para descansar. Isso lembra exatamente esse momento que os discípulos de Cristo iam passar, apesar das consequências, né, que obviamente iria prover ser chamado ele mais do que felizes, que é o termo para bem-aventurança. Apesar de tudo aquilo, Cristo deixa claro que esses discípulos ainda não deveriam ter a consciência que não era o momento de descanso, porque eles deveriam lembrar que eles eram sal e luz no mundo. Meus irmãos, até o final do século XV, ali próximo daquele contexto tido como renascimento, ainda naquele período medieval, e mais especificamente até o descobrimento das Américas por Cristóvão Colombo, em 1492, o mundo girava em torno da predominância e do domínio de Gênova e Veneza ali na Itália. Na realidade, aquelas duas cidades italianas eram elas que tinham acesso às riquezas provenientes das Índias, isto é, as especiarias. Vocês lembram o que foram as especiarias? As especiarias foram pimenta do reino, gengibre, canela, cominho, né? Esse tempero que nós utilizamos. E bem mais do que o sabor que tudo proporcionava proveniente dessas especiarias, o valor maior devia-se ao fato da sua função de preservação, tendo em vista que naquela época não existia ainda geladeira. Então, Gênova e Veneza tinha total controle, né, monopólio ali, diretamente com as Índias, e Colombo ali, com aquela viagem aventureira para descobrir uma nova rota, depara-se com esse continente, né, com essa nova terra que vai ter agora o nome de Américas, descobrimento das Américas, em 1492. Então, por que eu estou lembrando disso? Porque aqui, voltando a nossa atenção para o versículo 13, Cristo afirma que os discípulos, eles exercem a função de sal na terra. Não sei se você já parou para pensar, né? A Bíblia mesmo nessa total profundidade, né, como palavra de Deus, né, escrita da parte de Deus, né, utilizando a instrumentalidade dos seus servos santos para que ficasse registrado para a edificação da sua igreja, a sua santa vontade, é de uma linguagem também simples, no sentido de percebermos elementos do nosso dia a dia, né? E aqui a gente lembra alguns elementos utilizados na culinária, né? O fermento, né? Mostrando que um pouco pode levedar toda a massa. E agora aqui, mais um elemento muito conhecido na culinária, na humanidade, né? Seja aqui, seja onde quer que possamos imaginar, que é o sal, né? E bem mais também a sua utilidade. E aqui Cristo deixa claro qual é a função dos discípulos. Ele vai dizer no verso que nós acabamos de ler: vós sois o sal da terra. É interessante que, apesar de terem passado por todas as adversidades e infortúnios no mundo, eles deveriam ser no mundo esse elemento de preservação. Ou seja, o mundo que os odiou, o mundo que os perseguiu, era dentro ainda desse mundo que Cristo ia usar da sua graça, utilizando os seus discípulos como um sal no mundo.
como um elemento de preservação. Champlin, lembrando dessa expressão quando Cristo fala, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Champlin, no seu comentário, diz que provavelmente Cristo tem utilizado aqui de um provérbio ou de um ditado romano, de um provérbio popular conhecido ou de um ditado romano. Mas, numa nota na Bíblia de Genebra, falando sobre essa questão dos discípulos serem um sal, há essa nota interessante que diz assim: os discípulos são chamados a impedir ou retardar a corrupção ou queda do mundo. Os depósitos de sal ao longo do Mar Morto contêm não somente cloreto de sódio, mas também uma variedade de outros minerais. E ao longo dos anos, esse sal perde o seu sabor por causa das chuvas, chegando a um ponto em que não serve para mais nada, a não ser para ser usado na construção das estradas. Então isso é algo que acontece naturalmente. E aqui Cristo está dizendo exatamente a função que os discípulos deveriam ter na condição de sal em relação à preservação no mundo. Preste bem atenção em outras palavras. Se o mundo é difícil do jeito que é, se o mundo está difícil do jeito que está, mais difícil seria sem a presença dos discípulos de Cristo na terra. Porque os discípulos de Cristo na terra, na condição de sal e de luz, né, preserva a ira de Deus não ser derramada, por enquanto, sobre essa população e essa humanidade que anda cada vez mais distante de Deus. Isso é muito interessante, porque os huguenotes, os calvinistas franceses, quando perseguidos ali no período pós-reforma, no período da reforma, na realidade, ali na França, aqueles homens que contribuíam e muito com a boa sociedade, né, para o bom estado da sociedade, os huguenotes foram expulsos da França. E a história relata que, devido a isso, a França caiu, mergulhou num declínio econômico, moral, por causa exatamente da ausência desses servos de Deus. O que Cristo está lembrando para os seus discípulos, para nós hoje, em pleno século XXI, é que nós também temos essa função de sal na terra. Vós sois o sal da terra. Ou seja, se o mundo hoje está indo de mal a pior, pior seria se nós não estivéssemos aqui sendo usados pela graça de Deus. No verso 14 ao 16, Cristo fala do mesmo assunto. Ou seja, dessa feita, ele vai relembrar outra função dos discípulos. Se, além de sal, que eles deveriam ser na terra, que eles deveriam ter consciência também que eles eram a luz do mundo, ou no mundo. Veja o que é que diz, no verso 14 ao verso 16. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, melhor dizendo, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bem como sal, esse elemento de preservação, agora os discípulos, diante desse mundo caído, deveria ser a luz no mundo. Dá para você parar um pouco, só um pouco, e imaginar a benevolência de Deus. Dá para você parar um pouco e pensar um pouco sobre essa benevolência de Deus. Preste bem atenção. Apesar dos seus filhos, dos seus discípulos, terem passado por inúmeras adversidades, resultadas da sua fidelidade perante o mundo, é diante desse mundo que o próprio Deus vai usar da sua graça, que merecia a ira de Deus, por tudo que o mundo fez
contra o seu Filho, Jesus Cristo, bem como para com os seus discípulos, o próprio Deus resolve utilizar a instrumentalidade dos seus servos para ser sal e luz no mundo. O que Cristo, irmãos, está afirmando aqui são 3 verdades. No verso 14, ele afirma que os discípulos são luz. Vós sois a luz. No verso 15, ele afirma o que se espera no uso da luz. E no verso 16, ele afirma como deve se portar os discípulos como luz no mundo. E aqui, muito particularmente, olhando esses versículos separadamente, no verso 14, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Eu, certa ocasião, ouvi uma frase, né, que eu achei muito interessante. A frase diz mais ou menos assim: por menor que seja a luz, ela sempre prevalece entre as trevas. E essa é a mais pura verdade. Imagina um breu, imagina uma escuridão, né? E por menor que seja a luz, ela prevalece entre as trevas. Isso me fez lembrar uma ocasião, antes de ir para o Seminário Presbiteriano do Norte. Eu fui estudar no seminário em 98, eu sou da turma de 2001. Então, de 95 a 97, eu estudei no Instituto Bíblico Missionário da Missão Novas Tribos, que ficava ali em Paudalho, próximo do Palavra da Vida, chamado Macedônia. Então, quem conhece ali Palavra da Vida, né? Palavra da Vida é um local encantador, e Macedônia ali também fazia parte de um espaço excelente, né? E que tinha uma mata ali próxima, ainda tem. E alguns finais de semana nós não saíamos, ficávamos ali no Instituto Bíblico Macedônia, né? Instituto Bíblico Macedônia. E certa ocasião, um professor, né, perito em caça, em pesca, ele me convidou para, juntamente com ele, se aventurar numa caça, num sábado à noite. Ele já tinha anteriormente ido naquela mata, ele já conhecia o caminho, e tinha feito algumas picadas, ou seja, ele tinha feito algumas picadas em algumas árvores. Foi com facão, ele colocava ali uma marca naquela árvore, né? Quebrava alguns galhos dentro do mato, para que na nossa caminhada nós soubéssemos aonde é que estávamos indo. E eu confesso para vocês, mesmo sendo um local que eu conhecia tanto, né, mas naquela escuridão ali dentro daquela mata, eu me senti completamente perdido. Mas o que facilitou para que caminhássemos bem foi exatamente o uso da lanterna, né? O uso da lanterna, ele, na proporção que íamos caminhando e aquele professor na frente, ele colocava aquela luz procurando exatamente a árvore ou galho de mato que ele tinha quebrado, para saber se estávamos no caminho certo. Então note que foi exatamente a luz utilizada nessa caminhada que possibilitou voltarmos para o nosso lugar de origem. Por menor que seja a luz, ela prevalece entre as trevas. Vós sois a luz do mundo. No verso 15, ele vai falar da naturalidade do uso dessa luz. Ninguém, por exemplo, numa escuridão, faz uso de um candeeiro, de uma vela, para colocar debaixo de uma cama, né? Ninguém faz isso. Nós podemos lembrar, por exemplo, a grande importância dos faróis, né? Aqueles faróis, para que as embarcações pudessem ter a segurança de chegar ao seu destino. A luz ficava exatamente no lugar mais alto, para que os navios, né, as embarcações menores, ao se aproximar do porto, pudessem ver através daquela luz o lugar que deveriam continuar seguindo. Assim também, Cristo vai afirmar que deveria ser com a vida dos discípulos. As pessoas, elas só saberão que somos a luz no mundo se vivermos de conformidade com a luz que devemos ser. Não funciona, né, no corpo de Cristo ser crente secreto 007, né?
Eu lembro de um rapaz, quando eu fazia o que no passado era chamado do segundo grau, tinha um rapaz que, vez por outra, ele era muito brincalhão, mas vez por outra eu via ele triste. E certa ocasião eu procurei, o nome dele João Batista, coincidentemente ou não, uma vez eu procurei porque eu imaginava que aquele rapaz fosse crente. E comecei a deduzir que aquela tristeza que ele aparentava em alguns momentos, mesmo sendo bem aparentemente extrovertido, né, e animar a sala, eu notava que aquela tristeza dele devia ser ao fato dele exceder às vezes. E esse procedimento dele acabava não dando um bom testemunho. E uma vez eu, conversando com ele, questionei se aquela tristeza dele devia ser a isso. Eu disse: João, não me leve a mal, eu sou evangélico também. E essa é a minha dúvida, né? Mas eu tenho quase certeza que você é evangélico. Eu estou certo disso. Ele, todo sem jeito, ele afirmou que era evangélico. E eu disse: eu acredito que, vez por outra, você fica triste, porque às vezes você nem sempre dá um bom testemunho, né? E eu também não estou isento disso. Mas, João, ainda é tempo de acertar, né? Recorra à graça de Cristo e busque ser essa luz no mundo. É exatamente isso que Cristo está dizendo aos seus discípulos, que a luz, ela não pode viver embaixo, ela tem que estar em cima, clareando diante das trevas. O verso 16, nós estamos já nos aproximando do final do nosso estudo, vai dizer algo interessante, que é a continuidade do verso 15, né? Mostrando como não deveria ser utilizado a luz, como não é utilizado a luz, e vai dizer o que deveríamos também na condição de luz no mundo fazer, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Esse verso ratifica, como eu já disse anteriormente, os versos anteriores, ou seja, os versos 14 e o verso 15. Eu estava, enquanto meditando nesse texto, lembrei de uma história que me impactou muito. A primeira vez que eu escutei, por incrível que pareça, foi numa programação missionária que estava havendo ali na igreja do Carlos José Mariano, a igreja aqui no centro da cidade do Recife. E na ocasião, quem estava pregando foi o reverendo Sérgio Vitalino. Eu ouvi aquela programação pelo rádio, eu estava na Macedônia, e lembro muito bem de uma história, né, que o reverendo Sérgio contou naquela ocasião. Ele lembrou de uma tribo indígena que tinha sido alcançado pela graça divina e que ali, depois de muitos anos de esforços, daquele trabalho missionário, agora aquele povo podia ouvir a palavra de Deus na sua língua e entender a palavra de Deus. E conta-se que, certa ocasião, na exposição da palavra de Deus, o missionário fez uso do Evangelho de João. Olha o que diz aí, João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, verso 12. Veja o que aqui diz a palavra de Deus em João capítulo 8, 12. Diz que o missionário, naquele estudo, com aquela aldeia ali, lhe ouvindo, ele abriu a palavra de Deus nesse texto e leu: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Conta-se a história que quando o missionário, antes mesmo de terminar esse versículo, nessa parte que diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Diz que antes dele terminar esse versículo, uma índia que ali estava sentada, idosa, correu ao seu encontro, pegou nas suas vestes, na veste daquele missionário, na camisa, e disse: você é o culpado. Você é o culpado. E aquele missionário ficou sem entender, assim como toda aquela aldeia, porque aquela índia estava tendo aquele procedimento. Até que ela disse: há muitos anos antes de você vir para cá, ali estava meu filho repousando. Até que ele dizia: mãe, aqui está escuro. E eu pegava algumas brasas, algumas madeiras ali com fogo,
da fogueira e levava próximo dele, para clarear aquele local que ele estava. E pouco tempo depois, aquele meu filho continuava a gritar: mãe, aqui continua escuro, mãe. E eu ia novamente, pegava e colocava outra madeira ali, tirando daquela fogueira para clarear aquele local. Até que ele gritou: mãe, aqui permanece escuro. E fechou seus olhos, porque ele tinha morrido. E hoje eu entendo que essa luz que ele clamava, é exatamente essa luz que você agora fala, que era Cristo e é Cristo. De novo lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu espero que você não deseje passar por uma situação dessa, ser culpado por aqueles que estão partindo sem Cristo. Então, para não ter esse sentimento de culpa, relembre que toda dificuldade natural que um servo de Deus já passou, né? Fossem os profetas, o próprio Cristo, né? O nosso Senhor, os seus discípulos, né? Em pleno século XXI, ele relembra que assim como aconteceu com os profetas, de terem passado pelo que passou, conosco também não seria diferente. E lembremos que apesar dos pesares, apesar de fazermos aparentemente tudo que está ao nosso alcance da melhor maneira possível, isso não significa dizer que teremos os resultados que gostaríamos. Possa ser que por causa do serviço a Cristo, né, isso acarrete em sermos perseguidos, sermos injuriados. Mas independentemente disso, não devemos esquecer a nossa função de sal e de luz. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos ajude a melhor servi-lo, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Amém.